Olá, eu sou o Chico, professor de inglês e autor do material de inglês do Sistema de Ensino Poliedro. Eu estou aqui para comentar com vocês a prova de inglês do vestibular IME 2012. Essa prova, assim como nas edições anteriores, apresentou 25 questões na forma de testes e uma questão dissertativa, a última questão da prova. Se fizermos uma comparação, especialmente com a do ano passado, nós vamos observar que, embora a forma da prova tenha uma semelhança muito grande com a do ano anterior, no conteúdo as diferenças começam a aparecer. Essa prova trouxe as questões divididas em 6 textos. Logo no início, um texto de tamanho médio, com várias lacunas para que o aluno preenchesse. Essa parte trouxe 10 exercícios, 10 testes, e fundamentalmente tratava de gramática. Uma ou outra questãozinha abordando adequação de vocabulário, mas fundamentalmente gramática. Logo a seguir, nós tivemos 5 outras questões, também na forma de testes, em que, assim como em exames internacionais, o aluno era chamado a identificar um possível erro, identificar um erro que apresentava uma das questões. Esse exercício, em geral, traz um pouco de trabalho para os alunos, que podem não estar acostumados com esse modelo. Ele é muito comum em provas como o TOEFL, por exemplo. Ele envolve fundamentalmente também conhecimento de gramática. Logo depois disso, nós tivemos a parte da prova em que vários pequenos textos traziam questões, dessa vez, de interpretação. O que se pode dizer é que dos 25 testes, 15 eram fundamentalmente sobre gramática, e um pouquinho de vocabulário. E apenas 10 desses 25 testes envolviam interpretação de texto. O que me leva ao comentário inicial. A forma em que a prova foi apresentada é semelhante à da edição do ano passado, por exemplo. Mas se formos observar o conteúdo, a diferença aparece. Tem mais gramática do que em edições anteriores. Eu acho que isso é correto, eu não tenho nada contra, mas normalmente não é o que os alunos esperam. A última questão, na forma dissertativa, trazia 2 slogans, por assim dizer, de determinados produtos e pedia que o aluno bolasse uma provável campanha publicitária para a divulgação, para o lançamento daqueles produtos. Não é uma coisa muito fácil de se fazer, mas se o aluno ficou atento a, principalmente aquelas dicas que foram passadas em sala de aula, de observar a estrutura da língua, mais até mesmo do que o próprio conteúdo da mensagem em si. Comparando com o ano anterior, mais uma vez, é um pouco mais difícil. No ano anterior, tínhamos perguntas para que o aluno respondesse em inglês. Nesse ano, eles variaram a forma e um pouco também do conteúdo. Eu acho que a prova, no geral, foi boa. Ela vai exigir do candidato e aquele que tiver se preparado melhor certamente vai apresentar bons resultados. Espero que nossos alunos tenham ido muito bem. Boa sorte a todos. Um grande abraço. Olá, sou o professor Renato Gomes, do Sistema Poliedro. Nós fizemos agora a correção do vestibular do IME 2011. O vestibular contou com 15 questões, divididas em entendimento de texto, né, e gramática. Na parte de gramática, explorou-se mais a parte de sintaxe e um pouquinho também de morfologia. As questões de gramática, como são de praxe, são mais tradicionais em relação a outros vestibulares como o da FUVEST, da Unicamp, portanto, exploram mais aí a parte relativa à sintaxe. O vestibular na parte de texto foi mais moderno,
abordou a coesão, abordou semântica, além das questões de entendimento de texto. Dessa forma, eu diria que o vestibular do IME é um vestibular ambíguo. Tem um lado moderno, no que tange ao texto, e ainda bem tradicional no que tange à gramática. De qualquer forma, a parte de gramática foi acessível, né? A parte de entendimento de texto um pouquinho mais trabalhosa, porque havia 3 textos, mas de alguma maneira também não foram questões difíceis e sem solucionadas. Dessa forma, pode-se considerar aí um vestibular de nível médio. No mais, né, cabe aí ao IME inovar um pouquinho mais na parte de gramática. É só isso. O ano que vem nós voltamos a conversar com você. Até mais. Tchau.